A partir deste momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Ana Paula Aleixo Lana, do grupo da Fraternidade Espírita Paz e Renovação. Estamos aqui, mais uma oportunidade de nos reunirmos em torno do Evangelho do Cristo, buscando extrair dos seus sublimes ensinamentos uma nova forma de viver, uma nova forma de bem viver. Roguemos que o inesquecível Mestre Jesus se faça presente entre nós nesses momentos. Evangelho é uma palavra que deriva do grego e quer dizer boa nova, boa notícia. E a boa notícia que o Cristo de Deus nos trouxe é que somos filhos do amor, criados à imagem e semelhança de um Pai de infinito poder e infinita misericórdia. E como todo bom Pai, Deus cuida de cada um de nós e tem um plano, tem um propósito para as nossas vidas. Nascemos nesse planeta para executar um planejamento divino que nos conduz, dia após dia, a uma felicidade plena, sem rusgas, ainda que não enxerguemos assim, ou ainda que não acreditemos nisso. Jesus, mestre e guia de toda a humanidade terrestre, certa feita disse a Simão Pedro: crê, te levarei aonde não queiras ir. Simão Pedro, ao ouvir isso, com certeza deve ter duvidado. Mas sim, ele chegou onde jamais imaginou. O plano de Deus para Simão foi transformá-lo de um rude pescador de peixes do mar da Galileia em um iluminado pescador de almas de um planeta inteiro. Assim também Deus, por intermédio de Jesus, conduziu Saulo de Tarso, o orgulhoso e implacável doutor da lei judaica, ao maior divulgador da sua doutrina de amor, tocando o coração de judeus e gentios do seu tempo e de homens e mulheres dos séculos vindouros. Estamos aqui hoje falando sobre Cristo graças a ele, o temido Saulo de Tarso, doutor da lei judaica que perseguiu e assassinou muitos cristãos. Assim como Pedro, como Paulo, como Madalena, como Zaqueu e tantos outros, o plano de Deus está agindo nesse momento em nossas vidas, nos atraindo para o caminho da luz, da perfeição, do amor infinito. Saulo de Tarso vivia uma vida sonhada por muitos. Era jovem, bonito, rico, inteligente, culto, um vencedor aos olhos humanos. Mas eis que, inesperadamente, é confrontado por circunstâncias que ele jamais poderia prever. Ele que preparou seu futuro com estudos, com aquisição de patrimônio das tradições religiosas e espirituais do seu povo, e estava a um passo de concretizar o grande objetivo de sua vida, que era se tornar um mestre do Sinédrio, ocupando a cadeira do seu mestre Gamaliel. De repente, se vê cercado de um conjunto desagradável de circunstâncias que o forçavam a olhar para dentro de si mesmo, que o forçavam a aceitar que acima do seu espírito voluntarioso, acima dos seus desejos e anseios de homem, havia projetos superiores que o convocavam a um novo caminho. E ele naturalmente relutava com todas as armas que dispunha contra aquilo que ele enxergava como uma ameaça aos seus planos. E diante de tanta relutância, eis que Jesus envia um recado direto a Saulo, por intermédio do espírito de Gesiel ou Estevão, que diz à sua irmã quando vem arrebatá-la em seu leito de morte. E compungido pela dor da morte iminente da mulher que tanto amava, Saulo ouve de seus lábios: Jesus manda dizer-te, Saulo,
que o ama muito e que tem grandes esperanças em ti. E ele, atônito, se enfurece. Aquele Jesus o cercava por todos os lados. Era Estevão, era Gamaliel, seu mestre, e agora até Abigail falava dele com ternura. Isso aumentava ainda mais o seu ódio contra aquela doutrina insurgente daquele carpinteiro. Já aqui temos um grande ensinamento. Como Jesus declara amar e ter esperanças em alguém que o odiava, que perseguia e matava seus inofensivos seguidores, destruindo famílias, espalhando dor e sofrimento? É porque, diferente de nós, que sempre fixamos o olhar no que é provisório, Jesus sabe que toda ignorância, toda deficiência, toda limitação é provisória. Que somente os talentos e as virtudes são eternas. Que não existe uma sombra que não será removida pela bondade de Deus, nos transubstanciando, extraindo o ouro daquilo que enxergamos apenas cascalhos. Porque o olhar de quem ama ultrapassa o tempo presente. Quem ama é capaz de ver o futuro quando a ele ainda é semente. Nós veríamos Saulo como um homem inflexível, um malfeitor, um perseguidor de cristãos. Jesus já enxergava Paulo de Tarso, o maior divulgador da sua doutrina. Da mesma forma como ele olhou para Simão Pedro, como ele olhou para Maria de Madalena, como ele olhou para Zaqueu, e é da mesma forma que ele olha para cada um de nós. Jesus nos vê com os olhos do amor. E o amor não constrange ninguém, mas há algo constrangedor no amor. Quando alguém nos ama verdadeiramente, ele enxerga o nosso melhor, quando muitas vezes nem mesmo nós enxergamos. Quando alguém nos ama verdadeiramente, ele é capaz de extrair o melhor que nós temos, ainda que não queiramos dar. Lembremos das palavras de Jesus: crê, te levarei aonde não queiras ir. O amor nos mostra que podemos ser mais do que somos agora. André Luiz nos conta, nos seus livros, que ele perambulou por inúmeros anos no umbral, quando foi resgatado pela equipe de socorro do nosso lar, após constante insistência da sua mãe, que já era um espírito mais elevado. Mais uma vez, o amor mostrando enxergar além, porque nós veríamos em André Luiz um médico moralmente falido. Mas o amor da sua mãe já via André Luiz, o grande repórter do além, o trabalhador incansável da doutrina espírita. E foi isso que o amor de Jesus viu. Ele mostrou a Saulo que ele podia ser Paulo. Saulo, que até então só havia conhecido a vitória e a satisfação dos seus desejos, era incapaz de avaliar a proposta renovadora de Jesus, porque ele não enxergava aquilo que os olhos físicos não podem contemplar. Ele só via o que os olhos físicos são capazes de ver. Para ele, Jesus era um carpinteiro ignorante, condenado à morte dos criminosos, à crucificação, a morte mais ignomiosa daquela época. Qual ideal é capaz de sobreviver ao túmulo? Pensava Saulo. A princípio, ele achou que somente as pessoas ignorantes poderiam seguir aquele carpinteiro. Até que ele conhece Estevão e se admira de tamanha cultura e sabedoria a serviço da nova doutrina.
Depois vê seu mestre Gamaliel, um homem que ele mais admirava, se converter à doutrina nazarena. E então vê sua noiva, cuja inteligência e delicadeza lhe conquistaram o coração, também se rendendo ao Jesus de Nazaré. A morte de Abigail sacudiu as estruturas emocionais de Saulo. E ele sai desesperado, buscando aplacar a sua dor lancinante, que era a perda da noiva. Então ele toma a estrada de Damasco em busca de vingança. E aí ele vive a experiência que mudou completamente o rumo da sua existência. Às portas da cidade de Damasco, um sol de luz se apresenta diante dos seus olhos. Não o Jesus de Nazaré, o carpinteiro que morreu na cruz, mas o ser espiritual que habitou aquele corpo. Porque quem somos nós? Nós somos a pessoa que está registrada no cartório, o que aparece na nossa carteira profissional? Não, definitivamente não. O corpo que temos hoje possui uma certidão de nascimento e certamente terá uma certidão de óbito. Mas nós não. Nós somos espírito e carregamos conosco a soma de tudo que vivemos ao longo dos séculos desde a nossa criação. Como nos diz Emmanuel em Vinha de Luz, tudo que o olho humano é capaz de enxergar está morto ou vai morrer. É preciso enxergar com os olhos do Espírito. Naquele momento, às portas de Damasco, Saulo contemplou o ser espiritual que é Jesus, em toda a sua soberania e resplandecência. E aí, ele se esqueceu de todos aqueles elementos passageiros e provisórios do mundo das formas. Saulo viu com os olhos do Espírito o que é eterno, o que é imperecível, e ninguém permanece a mesma pessoa após viver uma experiência dessa. E é por isso a urgência de vivermos a nossa imortalidade. Viver a imortalidade não é acreditar nela, é viver conforme essa certeza. É hora de nos enxergarmos como filhos da inteligência suprema, da causa primeira de todas as coisas, como espíritos. E diante daquele sol de amor incomensurável, só resta a Saulo se entregar e perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? Ali, naquele momento, Saulo se rende a Jesus. E Jesus não dá nenhum roteiro para ele, apenas o orienta que entre na cidade e espere. E ele, cego, se deixa conduzir, talvez pela primeira vez em sua vida. Ele vai, espera e confia. E essa foi a primeira grande lição de Saulo, porque como nós, Saulo sofria da doença do controle. Nós também sofremos, achamos que podemos controlar tudo e todos, quando na verdade não controlamos nada. Acreditamos que a segurança está no patrimônio construído, na beleza, na saúde do corpo. Mas onde está a segurança? Se isso tudo é transitório e passageiro. A segurança está na confiança em Deus, nos entregarmos a Ele. Dali em diante, a vida de Saulo será um ato constante de entrega e confiança nos desígnios divinos, no plano de Deus para a sua vida. Eis o supremo desafio do ser humano na Terra: confiar, apesar de. Confiar que uma inteligência suprema conduz o universo, que espíritos puros dirigem o nosso orbe, que leis perfeitas regem nossas vidas. A viagem de Damasco que Paulo fez é a nossa viagem. Assim como Saulo, precisamos confiar na vida, apesar de todas as circunstâncias, porque todas elas representam material pedagógico de Deus para educar as nossas almas.
fazer o nosso melhor, confiar que tudo está certo e viver cada dia como o dia mais importante das nossas vidas. Viver com alegria e gratidão, mas sem ilusões. Porque estar encarnado, estar com os pés nesse mundo é cambalear. É experimentar muitas vezes a instabilidade. Só não experimenta a instabilidade quem tem asas, quem não caminha, quem voa, os anjos. Nós que somos caminhantes da evolução e ainda não alcançamos a angelitude, ora nos alegramos, ora nos entristecemos. Temos esperança, mas muitas vezes somos assaltados pelo desânimo. Desânimo, descrença, falta de fé, falta de coragem, medo. Quem nunca experimentou? Quem nunca duvidou? Quem nunca sentiu vontade de desistir? E Paulo também experimentou tudo isso. Porque Damasco foi só o início. Havia um longo caminho que precisava ser trilhado. Ontem por ele, hoje por nós, por mim e por você. Uma noite, ao deixar Tarso, decepcionado, desalentado, com a rejeição do seu velho pai, Saulo se abriga numa gruta à beira do caminho e adormece. E durante o sono é visitado pelo espírito de Abigail, que lhe traz um roteiro para que ele nunca mais se sinta decepcionado e desiludido. O roteiro muito ajudou Paulo e pode ajudar a todos nós. Eis o roteiro dado por Abigail a Paulo. Primeiro passo: ama. Lava teus olhos na fonte do amor, porque tudo muda se nós olharmos com amor. Existe um autor de um livro chamado Você é o Resultado do que Pensa, de James Allen, que fala que a realidade não é nada mais que a lente do nosso olhar. E quando nós olhamos com amor, o mundo muda. E você quer ver um exemplo claro? Nós estamos no trânsito, onde nosso instinto animal mais aflora, né? Alguém nos dá uma fechada e arrebenta o carro nosso. E a raiva faz o nosso sangue ferver e descemos do carro bravos, dispostos a apertar o pescoço da pessoa. E aí, quando nós chegamos no outro carro, é uma irmã nossa que está no volante. A raiva passa na hora, não é? Por quê? Porque é alguém que amamos. Imagina, a gente chega bravo, você olha, é sua mãe que está no volante. Ou é sua irmã, ou é seu sobrinho. Porque muda, porque no dia em que nós olharmos para todas as pessoas com o mesmo amor que nós olhamos para o nosso grupo seleto, nós viveremos uma paz constante, o mundo vai melhorar. Então, amar é um conselho sábio. Amar transforma as nossas vidas. O segundo conselho: trabalha. Porque Deus não é Deus de milagres, e sim de dádivas. Deus fornece as sementes. É preciso trabalhar para que as sementes frutifiquem. Ninguém colhe se não cultivar. Nós precisamos construir aquilo que desejamos. Eu quero um mundo melhor, então eu preciso ser melhor. Eu quero um mundo sem corrupção, então eu preciso trabalhar a minha honestidade. Eu quero um mundo pacífico, então eu preciso construir a paz dentro de mim. Então, ama, primeiro conselho. Trabalha, segundo conselho. E o terceiro, espera. Trabalha, mas sem ansiedade. Cultiva sementes, mas aguarde a colheita. O tempo fará o restante. E essa espera, esse aguarde essa espera vem de esperança, não de inação. Trabalha e espera o tempo certo. É a espera de quem sabe que tudo tem a hora certa, tudo tem um propósito, tudo está conforme os planos divinos.
E o quarto conselho: perdoa. O derradeiro conselho de Abigail, que volta, de certo modo, ao primeiro, que é amar. Porque você quer amor, você quer amar e ser amado, então você precisa perdoar. Porque ninguém constrói relacionamento duradouro sem muito perdão. Porque nós somos seres ainda imperfeitos e convivemos com pessoas imperfeitas, então o perdão faz-se necessário para qualquer relacionamento. Ninguém experimenta o genuíno amor sem passar por essa casca amarga do perdão. Se não formos capazes de dissolver nossas mágoas e amarguras, que são forjadas em expectativas irreais, jamais experimentaremos o amor. Não conseguiremos amar e ter um relacionamento duradouro e saudável se não perdoarmos. Então, amar, trabalhar, esperar e perdoar. Eis a estrada de Damasco que Paulo percorreu. Eis o caminho a ser percorrido por todos nós. Que eu possa percorrer o meu e que você saiba percorrer o seu. E estejamos tranquilos, porque Jesus e seus colaboradores seguem adiante de nós nessa estrada, iluminando o nosso caminho. Luz em seus corações. Obrigada pela companhia e até uma nova oportunidade. Termina aqui a palestra do Grupo da Fraternidade Espírita Paz e Renovação. Boa noite.